Está no ar mais um Direito na Prática, o seu encontro semanal com informações jurídicas de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos recentemente. Acompanhe agora no Direito na Prática. Eu converso com Américo BD, juiz federal, professor de Direitos e Garantias Fundamentais da FDV e também de Direito Penal. Américo, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Uma honra para mim, Patrícia, muito obrigado. Espero poder colaborar com um tema tão relevante nesse programa. Da onde surgiu a necessidade da elaboração de uma Carta de Direitos Humanos? A origem foi os horrores da Segunda Guerra. Então, logo pós Segunda Guerra, em 1948, já tinha a tratativa desde os anos anteriores, houve essa preocupação de estabelecer uma declaração de direitos do homem para que não se repetisse aquela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. E ela foi elaborada aonde e como? O local, a sede foi em Paris, foi numa Assembleia das Nações Unidas em Paris que houve a sua celebração. E é uma diferença porque ela não é um tratado internacional propriamente dito, então ela não tem uma força vinculante, apesar dela inspirar todos os países posteriormente e outras decisões posteriores da ONU. Ela, como era muito próximo da guerra, se quis marcar definitivamente uma declaração com uma forma de proteção e que depois foi ampliada nos pactos seguintes. Quais foram os países envolvidos aí nessa elaboração? A ONU, nesse ponto, todos os países, não houve ressalvas, diferentemente do que acontece de um modo geral. Essa carta foi aprovada com unanimidade. E existe diferença entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta Internacional de Direitos Humanos? Sim, há uma diferença de gênero e espécie. A carta é um gênero, era mais ampla, porque a declaração foi o primeiro ponto. Depois veio a Declaração dos Direitos Sociais, dos Direitos do Trabalho, depois veio a Declaração dos Direitos Políticos, em momentos posteriores. Então a carta ela engloba esses três aspectos, tanto essa declaração, que é o tema de hoje, como a questão dos direitos sociais e políticos, que foram elaboradas posteriormente. Mas as duas, elas têm uma representação similar. Sim, uma importância similar. Claro que respeitado aí, diferentemente dessa declaração, que ela é universal, ela tem a esperança de valer independente de cada país. As outras duas, elas são mais focadas, elas têm que observar peculiaridades locais. Então vamos diretamente ao ponto agora. O que são os direitos humanos? Exemplificando, por favor. Então essa ideia de direitos humanos são direitos estabelecidos, declarados, porque você declara algo que já existe, inerentes à condição do ser humano. Então, independente do país, independente do local onde você esteja, você tem direito a ser respeitado como pessoa, você tem direito à liberdade, igualdade, fraternidade. Então são direitos que independem de positivação e ordenamento, ou seja, eles não precisam estar previstos numa lei. Eles são decorrentes da condição de ser humano. A civilização, o processo civilizatório caminhou para reconhecer que isto aqui é inegociável. A partir do momento que nasce, já tem esses direitos. Na verdade, até antes do nascimento, porque há os direitos do nascituro, há o direito durante a própria gravidez, em situações, inclusive a nossa lei foi alterada recentemente para incluir a possibilidade de pensão alimentícia ainda durante a gravidez. Então, assim, os direitos, mas são inerentes desde o momento que você é um embrião, desde o momento em que você já ostenta essa potencialidade de vir a ser um ser humano. E essa questão toda foram por causa dos horrores da guerra, horrores que aconteceram no Holocausto. Foi isso daí que surgiu, né? Que fez surgir a necessidade dessa organização. Sem dúvida, é aquela frase do Churchill que ficou famosa, né? Que a humanidade não tinha o direito de esquecer o que tinha acontecido na Segunda Guerra. Então não há como se tolerar, se repetir aquilo ali. Então a expectativa foi que bem depois de uma Revolução Francesa, na Revolução Americana, onde também foram estabelecidos direitos, se colocasse agora ao manto das Nações Unidas determinados parâmetros mínimos. Veja que são parâmetros mínimos, não é que esgote a matéria, mas é um mínimo que deve ser observado. O artigo 3º da Declaração dispõe que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quem é o responsável por assegurar o direito à vida e à segurança pessoal?
Então, essa responsabilidade é de todos. No seguinte aspecto, o Estado, o país, a nação tem a responsabilidade de proteger as pessoas que ali vivem naquele território contra violações a direitos humanos. Se esse Estado for violador, a ONU tem a possibilidade de intervenção ou de criação de mecanismos para que esse Estado respeite os direitos humanos, e os indivíduos também precisam respeitar os direitos humanos. Então, na verdade, essa carta é dirigida a todos. Todos têm a responsabilidade e todos que violem podem ser punidos, sejam violações pelo Estado, sejam violações pelo indivíduo. Em termos de grau, os pais se responsabilizam pelos filhos, o Estado pelo ser humano. Tem uma relação? Sim, nessa ideia de que um Estado é constituído não para práticas abusivas. A ideia de se viver em comunidade, se viver sob o manto de um Estado, é uma ideia justamente para fugir do estado de naturezas e fazer com que você tenha uma proteção a direitos, reconhecimento de direitos. Toda a ideia de uma Constituição moderna é organizar o Estado e proteger direitos fundamentais. Então, o objetivo central do Estado é isso, é para isso que o Estado existe, para garantir isso. E se esse próprio Estado passa a ser o opressor, aí as Nações Unidas têm a possibilidade dela intervir no Estado através de algumas medidas que estão previstas internacionalmente como forma de tentar materializar essa efetividade. Mas o primeiro destinatário é o Estado no sentido de país, o Brasil, a República Federativa, no caso a União. Nós vamos agora dar uma parada para os comerciais e voltamos já já. Programa Direito na Prática com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Italiev Gastronomia, a sua refeição saudável. Estamos de volta conversando com Américo BD, juiz federal e professor da FDV. Américo, como a gente falou no bloco passado, todos nós somos responsáveis. Então quer dizer que também somos todos fiscais? Sim, é verdade. Por quê? Porque qualquer um que presencie uma violação a direitos humanos tem a possibilidade de fazer uma denúncia. Fazer uma denúncia, no caso, nós temos um número de telefone, o Estado brasileiro, que é o número 100. Se você telefona para o número 100, ali é possível haver a denúncia de violação a direitos fundamentais, de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos é uma norma que alcança a todos e estabelece uma proteção universal. Como é que fica com relação aos países onde existem práticas violentas aceitáveis? Aí eu estou falando no Oriente, por exemplo, em que violações sexuais a mulheres, casamentos de menores. Como é que fica a Declaração Universal que exatamente ela inviabiliza essa prática em face do ser humano? Essa pergunta é muito interessante porque não foi essa da ONU de 48, mas recentemente nós tivemos uma Declaração Universal dos Direitos Islâmicos, reconhecida pela Assembleia das Nações Unidas também. E nós tivemos uma outra Declaração de Direitos Humanos dos países árabes, isso nos anos 80 e anos 90. Então, assim, mesmo lá, é preciso entender que, de certo modo, há sim a ideia de respeito a direitos fundamentais. Qual é a dificuldade e qual é a lógica deles? Analisando a partir do nosso ponto de vista, né? A questão religiosa. A questão religiosa, ela acaba provocando, na maneira como é interpretado a religião, excesso. Agora, evidentemente que nós devemos ter este cuidado, nós não devemos, se deve punir o excesso, mas não partir do pressuposto que todo árabe, que todo islâmico viola direitos fundamentais, que todos ali concordam com práticas discriminatórias ou práticas abusivas. Então, assim, há uma preocupação dessa ideia de ver o muçulmano como inimigo, e a tentativa é que no mundo moderno se haja realmente um respeito à diferença, que se conviva com o diferente, que haja um pluralismo. Então, mesmo em direitos humanos, uma das características é você respeitar a localidade, a diferença. Então, além da palavra globalização, hoje se discute a palavra localização,
que é a ideia justamente de você mesclar o global com o local. Então assim, por exemplo, tinha a tribo na África que estipava os clitóris das meninas ao nascerem. Aí não tem como. Aí você atinge frontalmente direitos fundamentais, integridade corporal. Tinha uma outra tribo, se eu estava ferrado, que cortava a perna de quem tinha mais de 1,80 m. Então eu teria problema. Então você não tem como atingir a integridade corporal, aí defender relativismos, mas de um modo geral, na medida do possível, quando não acha um confronto ao núcleo essencial, você deve respeitar as peculiaridades locais para que não haja uma forma de uma cultura se impor a outra, já que nenhuma cultura é suficiente, né? Nós devemos aprender sempre com a cultura alheia. Pois é, interessante que a gente tem que respeitar uma localidade que fere a Declaração Universal, é um contrassenso. Esse é aquele paradoxo que o Karl Popper fala, né? Eu vou ser tolerante com o intolerante. Então, como é que eu posso estabelecer esse tipo de medidas? Veja, a Declaração Universal é para todas as pessoas, inclusive para aqueles que violam a Declaração Universal. Infelizmente, por exemplo, no nosso país hoje, há uma frase que é muito repetida pelos meios de comunicação e as pessoas ainda naquele sentimento de vingança mesmo repetem que direitos humanos só para humanos. Quem não é humano, bandido, não tem que ter direito humano. E a declaração ela fala exatamente o contrário. Eu não posso me equiparar, se ele não respeita os direitos fundamentais, eu não posso me equiparar a um bandido me tornando um bandido violando os direitos dele. Então, é nesse sentido também a ideia de que, mesmo que haja uma violação de direitos, mesmo que o outro lado não respeite, a ideia é que esse lado aqui precisa ter uma postura de respeitar direitos fundamentais. Até porque a gente não aplica a lei de talião, né? Que é olho por olho, dente por dente, telespectador que não conhece. A gente aplica o direito penal. Isso, é civilizatório, né? Essa é a questão. E olha que a lei de talião já foi um avanço, porque antes a reação era maior ainda. O olho por olho, dente por dente, quer dizer, eu ainda estou querendo uma certa proporção na reação. Nos povos bárbaros, você simplesmente aniquilava a tribo rival por um problema de um estupro ou uma questão grave que outro povo tivesse praticado. Então, assim, a gente tem que tentar, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo direito, fazer a sanção. Mas uma sanção civilizada, uma sanção que não seja mera vingança, mera retaliação. A gente falando da fiscalização, o grau máximo que fiscaliza é a ONU. Qual é a penalidade que um país ele recebe quando ele infringe um dos artigos da declaração? Dependendo do grau e da reiterada prática, o país pode sofrer sanções econômicas, sanções políticas, porque a ONU, nesse ponto, ela tem uma dificuldade do direito internacional que precisa respeitar a localidade. Então, você torna... a ideia é tornar que não compensa você violar direitos fundamentais. Então você vai atingir no bolso, você vai atingir na possibilidade de sanções retirando de competições esportivas, retirando de relações internacionais, você excluindo o país até que ele observe o respeito aos direitos. Um exemplo que foi utilizado no século passado foi a política do apartheid, aquela política obviamente violadora dos direitos fundamentais na África do Sul, no qual havia uma segregação das pessoas negras e que a ONU tentava punir. A África do Sul ficou anos sofrendo sanções por esse tipo de política, até que finalmente, graças a Mandela, graças à mudança do povo, se permitiu ter uma violação menor e agora se caminha para o respeito a direitos fundamentais com a tentativa de uma igualdade dos povos lá. A denúncia que é feita no Disque 100, ela tem uma outra forma, por escrito, por e-mail, algum órgão? Sim, no âmbito internacional esse é o procedimento, ir para o executivo, mas violações de direitos fundamentais você deve comunicar à polícia e ao Ministério Público. Ambas as instituições, dependendo da forma, mais o Ministério Público, porque a polícia é só para questão criminal, mas o Ministério Público pode também, outras violações de direitos fundamentais que não necessariamente sejam crimes, podem ser combatidas pelo Ministério Público, propondo ações civis públicas, recomendações, medidas a fim de que haja o respeito a esses direitos. Recentemente aqui no estado tiveram pessoas que foram encontradas em situações análogas a de escravo. Então, num caso desse, seria denúncia ao Ministério Público. Isso. E a ação pelo crime de redução à condição análoga é na Justiça Federal, o Supremo já pacificou o tema. Então, se tiver uma ação penal, ela ainda será na Justiça Federal, fora os direitos trabalhistas que foram sonegados e suprimidos aí na Justiça do Trabalho. Então, há esse duplo caminho nessa hipótese desse tipo de violação a direitos. Américo, nós vamos ter que parar um pouquinho de novo para os comerciais e voltamos já já.
Talieve Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Talieve Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Talieve Enseada. Venha conferir! Estamos de volta com o Américo BD, conversando sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Américo, o artigo 26 da Declaração estabelece que todo ser humano tem direito à instrução, bem como à instrução superior, esta baseada no mérito. A origem de cotas sociais e raciais para a inserção de alunos nas faculdades brasileiras não vai de encontro ao que estabelece o artigo? Toda a nossa discussão sobre a política de ações afirmativas, que é o nome dado nos Estados Unidos, ou discriminações positivas, que é o nome dado na Europa, ela parte da discussão se nós vamos tomar o princípio da igualdade como ponto de partida ou como ponto de chegada. Se você tomar a igualdade como ponto de partida, ela viola, porque ela está tratando uma situação diferenciada. Mas se tu tratar a igualdade como ponto de chegada, ela é uma forma de compensar uma desigualdade, ou seja, eu só consigo conseguir a verdadeira igualdade se eu conseguir desigualar quem está em situação desigual. É claro que o nosso maior problema do país na questão do acesso à universidade, é o baixo nível do segundo grau público. A solução, portanto, teria que ser melhorar o segundo grau público, fazendo com que haja a possibilidade de disputar em igualdade de condições com o segundo grau privado. Acontece que isso demora 10, 15, 20 anos. Então, para uma geração não ficar perdida, você faz a cota. O Brasil copia tudo pela metade. Se faz cota, não se procura melhorar o segundo grau público, que era o caminho. Então, assim, as cotas necessariamente elas são para ser transitórias, são não para ser definitivas. Então, a nossa política, para mim, o maior erro da nossa política de cotas é a sua não previsão de finalidade, de encerramento. A sua ideia dela não ter essa transitoriedade, porque ela é só para compensar aquele momento, evitar que aquilo ali se perpetue no tempo e prejudicar uma geração. Agora, a discriminação reflexa, essa é a expressão que se usa, porque alguém que fez mais pontos vai ficar de fora. Então, essa discriminação reflexa ela é tolerada pelo sistema para compensar uma desigualdade anteriormente criada. Então, essa é a lógica do sistema de cotas. Eu acredito que muitos alunos não devam entender direito isso, né? Porque se estuda bastante e mesmo assim, lá na hora, acaba não sendo tratado de maneira igual, né? Aí é essa discussão de se o 7 feito por um aluno de escola pública sem nenhuma condição, ele tem mais mérito do que o 8 daquele que sempre teve a oportunidade, todos os livros e toda a escola e todo acesso. Então, a gente vai analisar a nota fria, 7 ou 8, objetivo, ou todo o caminho e relativizar isso. Então, a ideia é essa. Agora, é claro que aquele que perdeu sua vaga não pode ficar satisfeito com a política de cotas. Mas a nossa ideia, eu sempre discuto isso, às vezes, você aceita cota para deficiente, eu aceito cota para deficiente. Então, você não é contra a cota. Você está discutindo apenas em qual o critério que você vai adotar para as cotas. Lembrando que cotas é um exemplo de ação afirmativa. Tem outros que o Brasil poderia implementar. Ao invés de obrigar, por exemplo, uma empresa a ter um determinado número de funcionários deficientes, poderia dar uma isenção tributária para a empresa. Ao invés de ser na sanção, você faz com um prêmio, estimulando que aquelas empresas tenham essas contratações. Então, o tema é uma forma de como você analisa a igualdade, seja sob o aspecto formal, seja sob um aspecto material. E a gente falando de liberdade também, que é um tema que está na declaração. Essa liberdade, ela tem limite? Então, esse é um tema assim que merece um programa só para ele, para discutir o que é a liberdade e qual é o limite da liberdade. Mas a ideia é uma ideia antiga do liberalismo do John Stuart Mill, que fala que nenhum homem adulto pode dizer para outro homem adulto como ele deve se portar, o que ele deve fazer.
A ideia de liberdade é que você é livre para decidir seu próprio caminho e assumir a consequência do que você escolheu. Né? Sartre dizia que nós somos condenados a ser livre, porque ser livre implica que você tem uma escolha. E é muito fácil só colocar, olha, eu não consegui isso porque me foi proibido, então você ter que escolher é algo também penoso. Mas a ideia de liberdade é baseada nisso, de que o Estado deve facilitar e não dificultar e não atrapalhar o ser humano. Nenhuma restrição a direitos, por mais bem intencionadas que seja, se justifica se ela não tiver por detrás uma ideia, preservar algum direito fundamental. Então essa liberdade é uma liberdade ampla, né? É claro que você tem outras visões, você pode discutir a liberdade dos antigos, que era a liberdade de participação política, a liberdade de você poder, então, decidir os rumos da nação, da polis. Então você tem várias hipóteses e vários conceitos de liberdade. A Declaração Universal, ela também prevê que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Existe exceção a esse direito também? Sim, a nossa Constituição prevê, o Brasil cumpre essa regra, garante o asilo político. Então, quando a questão for por motivação política, é garantido, mas isso não é universal, não. Você vê o problema. A Suíça, por exemplo, não tem previsão de asilo político. A Suíça não aceita. Mas mesmo no Brasil, a gente tem isso, mas nós tivemos um problema que ainda hoje temos com a Venezuela. Então, assim, a gente garante, mas na hora que vem o contingente por umas circunstâncias, e aí, consequentemente, as políticas públicas serão insuficientes, porque você está dimensionado com uma população, não para dobrar, como aconteceu em Roraima, a população em tão curto espaço de tempo. Não é tão simples garantir o asilo político, tem ônus, né? Essa é a grande dificuldade, a economia. Sempre é isso, todo direito fundamental, não importa, ele tem um custo. Então, assim, o papel aceita tudo, a dificuldade é como implementar, já que todos os direitos têm custos. Você poderia comentar essa frase? Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Isso, é a ideia de que você não deve tratar isso, é muito próximo à lógica, como eu falei, dos nazistas, que tratavam os judeus como coisas. Ele não pode nem falar animais, porque isso é importante. Hoje se está discutindo a Declaração de Direitos dos Animais. E tem países, a Índia adotou os golfinhos como pessoas, não humanas, mas colocaram como pessoas. A Constituição da Bolívia fala em Pachamama, em terra-mãe. Então, assim, animais, seres inanimados. Então, a ideia aí é no sentido de não ser uma coisa pejorativa que você pode descartar. O homem ser o centro de todas as coisas e não ser uma mera... como o judeu, infelizmente, foi tratado durante a Segunda Guerra. E qual foi a grande questão dos últimos 70 anos, desde a Declaração Universal até hoje? Todo o nosso problema é tirar do papel a declaração. O papel está muito bem escrito. Agora, na hora de implementar, na hora que há o conflito de interesses, seja econômico, seja político, a declaração sempre é colocada como uma carta de intenções. Então, a grande dificuldade na prática é implementar o que está aí. É que Narciso não acha feio o que não é espelho. Você não consegue respeitar aquele que não pensa igual a você. Então, essa é a grande dificuldade nossa. Não é do Brasil. A Europa tem esse problema, os Estados Unidos tem esse problema, o mundo tem esse problema, que é a dificuldade de tolerar, de conviver com ideias contrapostas, com correntes que não sejam a sua. Então vamos tentar trabalhar preventivamente com as escolas, com as crianças, para fazer o que respeitemos os próximos, não é isso? Isso, um caminho essencial, não tenha dúvida, é uma educação plural, uma educação que mostre, e sem querer impor determinada cultura, mostre as diversidades, porque toda cultura tem prós e toda cultura também tem sua forma de limites, que ela própria acaba sendo um olhar paralisante, porque você olha através daquilo que lhe foi ensinado. Então é preciso realmente ampliar esse horizonte de possibilidades, fazendo com que a criança seja a esperança de que realmente se consiga viver num mundo menos intolerante, menos agressivo, menos radical, em que as pessoas acham que podem impor o seu modo de vida ao outro. Você está falando de liberdade, quer dizer, você tem que tolerar o outro ser do jeito que ele é. Eu não posso impor que ele tenha que ser igual a mim. E a comparação que eu acho interessante é só ver na sua família, em todas as famílias, como dentro da própria família há diversidade de pensamento. Então, se na casa a gente não consegue chegar a um acordo, imagine quando você vai para um estado, para um país, para o globo, para o mundo. Esse é o problema, que um quer impor ao outro a sua vontade. Américo, muito obrigada pela entrevista, pelas palavras, realmente foi maravilhoso. Olha, eu que agradeço, me colocando à disposição para as próximas. Muito obrigado mesmo.
ficamos por aqui. E para você que quer se manter atualizado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Qualquer dúvida e sugestão, mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.